Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro. Vamos iniciar aí agora, né, uma oficina super interessante e importante para a nossa formação com o professor Bruno Mano. Tenho certeza que vai acrescentar muito aqui na nossa formação. Desejo aí, uma excelente tarde para todos nós. Professor, fique à vontade. Muito obrigado, Aline. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Sem dúvida, colegas de profissão. E falando de um tema fundamental, indispensável e ainda assim não ensinado ao longo de toda a nossa graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e PhD, o que você chamar. Você sabe, porque quando a gente fala de comunicação, engajamento e storytelling, parecem ser conceitos, basicamente, do mundo corporativo. E a jogada que eu quero mostrar para vocês hoje não é ensinar vocês nada. De verdade, quem sou eu, junto a vocês, com tantos quilômetros rodados, tantos anos de experiência, querer ensinar alguma coisa para vocês? A verdade, o que eu mais quero é provocar vocês. Fazer vocês encararem a comunicação como a principal ferramenta docente para engajamento dos alunos. Só que para isso eu preciso começar a desconstruir algumas coisas que acontecem na nossa cabeça. Por exemplo, de que comunicação se resume à oratória. A verdade é que oratória é uma ferramenta, que por melhor que seja a sua ferramenta, se você não souber exatamente como o aluno pensa, escolhe e decide prestar atenção em você, de nada vai adiantar a ferramenta. É por isso que eu quero compartilhar com vocês aqui o tema da nossa aula de hoje. Você consegue dar um joinha para mim, só para dizer se você consegue ver a minha tela? Tudo bem? Todo mundo vê? Muito obrigado. Excelente. Ingrid, você levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Não? Foi só um positivinho? Tá ótimo. Pessoal, aqui, microfone aberto. Quer me parar? Quer me perguntar? Quer mandar no chat? Fica à vontade. Como professor, eu amo quando a gente troca informações. Então, a minha ideia aqui é que a gente possa ter um bate-papo muito, muito, muito legal, tá bom? Por que linguagem secreta? Porque muitas vezes nós docentes começamos do lado errado. Deixa eu tentar te explicar o que eu quero dizer com isso. Você provavelmente deve concordar comigo que cada vez mais nós estamos entrando numa era em que ideias valem mais do que o conteúdo em si mesmo. Aquela ideia antiga que existia na nossa época de que havia uma assimetria de informação onde professor sabe e aluno não, tem cada vez diminuído o seu gap. A ideia que o professor traz, a provocação, o ângulo diferente é o que o torna realmente um facilitador de conteúdo e não apenas um curador do mesmo. Mas da onde nascem ideias? Deixa eu te dar um exemplo que acho que vai fazer sentido para você. Quando a gente é bem pequenininho, quando a gente vê um bebê, a gente sempre acha que tudo que aquela criança faz é fofinho e bonitinho. Ele dá um sorriso, você acha bonitinho, ela dá um chorinho, você fala, tadinha, deve estar com fome. Mas essa criança sabe que à medida que ela envelhece um pouquinho mais, se ela não soubesse comunicar bem com seu pai, sua mãe, ou com a tia ou o tio da escola, dificilmente ela vai conseguir o que precisa. Mas quando essa criança deixa de ser criança e entra no mundo adulto, profissional e acadêmico, ela sabe que se suas ideias não forem compartilhadas com outros, dificilmente elas serão salvas, executadas e desejadas por outras pessoas. Você reconhece o que está aparecendo aqui na minha tela?
Você consegue perceber que qualquer rede social tem esses 4 elementos? Obrigado, Ariadne. Isso mesmo, o Instagram tem. Só que acho que tem 2 perguntas mais estratégicas para um docente fazer em cima desses 4 ícones. Primeiro, qual é o objetivo deles? Você concorda comigo que o objetivo desses ícones é que o usuário interaja, deseje e preste mais atenção no conteúdo apresentado? Quem de nós não quer que o nosso aluno interaja conosco, deseje o que estamos falando e preste mais atenção no que está sendo dito? João Henrique, esses símbolos ativam no nosso cérebro algo muito importante em termos de interação e engajamento, Edu. Sabe o que é? Eles fazem a gente perceber que a gente está desconsiderando o primeiro ícone. Você já parou para olhar qual é o primeiro ícone? É um livro? É um artigo científico? É um cérebro? Não, né? Porque toda ideia, toda atenção, todo interesse, ele começa no emocional e não no lógico. E aqui é um segundo mito que eu preciso começar a quebrar na nossa cabeça docente, que nós somos pessoas puramente racionais. A gente tem que atualizar esse conceito. Somos pessoas emocionais que racionalizam decisões. E mesmo que, Valéria, todos queiram comunicar alguma coisa, o ponto-chave para nós é como eu comunico da forma ideal. Sabe por quê? Porque você provavelmente já ouviu que comunicação é uma troca entre um emissor e um receptor através de um meio que pode ou não haver ruído. E se eu te dissesse que essa frase ou esse conceito também está desatualizado? Tem um problema. Se a gente olhar o que acontece com os nossos alunos quando eles saem da nossa aula e entram no mercado de trabalho, será que a gente está fazendo um bom trabalho em mostrar para eles como se comunicar de uma forma eficaz? Tem uma inteligência artificial que você provavelmente já viu que chama Grammarly. Ela corrige textos online ao redor do mundo inteiro e consolidou quanto custa uma má comunicação. Eu queria que você desse uma olhada no próximo slide. Olha isso. A gente está falando que uma má comunicação dos nossos alunos custa, em média, se eu fizesse $1 a 5, R$60 mil por ano por funcionário. Eu sei, você deve estar pensando, não, Bruno, não, isso não pode acontecer. Imagina, é impossível custar tanto. Mas deixa eu fazer uma pergunta para nós, docentes aqui. Quantas vezes a gente já trocou e-mails um com o outro, mensagens de WhatsApp um com os outros? E o outro lado, quando a gente perguntou, você entendeu o que precisa ser feito? Respondeu aquele bom e velho, aham. E você teve que ou refazer o trabalho, ou pedir novamente, ou ficar trocando muito mais mensagens para explicar o que você queria ter dito. A comunicação é o que determina a produtividade de uma organização acadêmica. É o que determina a qualidade das aulas de uma instituição. É o que determina como os nossos alunos vão se sair em provas específicas, por exemplo, como um ENAD. Eu sei, você deve estar pensando aí do lado, mas Brunão, o que importa é o meu conteúdo. Estudei anos e anos para saber o que falar. Eu concordo. Mas o que eu estou dizendo é um pouquinho diferente. O que eu estou dizendo é que todos os nossos anos de estudo, todas as nossas teses, pesquisas e tudo mais, nos colocam no jogo do ensino. O que nos faz vencer nesse jogo é o como nós falamos, não o que é dito. E é isso que eu quero provar para você hoje. Faz sentido até aqui para você? Se não fizer, por favor, escreva aqui no chat ou abra o microfone e pode fazer a sua pergunta, que vai ser um perfeito para mim, tá bom?
É, isso aí, Ariadne, tem que ser entendido. E aí que a gente tem que entender como é que a gente pode melhorar as nossas chances disso ser possível. Eu vi que tinha uma mãozinha levantada. Quem levantou a mão, se quiser levantar de novo, eu chamo com prazer, tá bom? Não preocupa não, tá bom? Vamos lá. Por que que a gente está falando desse tema? O último estudo do MIT diz que saber se comunicar com esse nível de clareza é um diferencial subestimado no mundo acadêmico e dos negócios. E à medida que IA vai entrando cada vez mais no nosso dia a dia, o que vai nos diferenciar enquanto docentes é a nossa capacidade de transmitir ideias, promover conexões e criar impacto nos nossos alunos. Vamos combinar que estas 3 frases são puramente a nossa responsabilidade docente? Transmitir a ideia ou o conteúdo, promover a conexão entre os alunos e a instituição e o mercado de trabalho e criar um impacto positivo na sociedade? Como então a gente consegue fazer isso? Entendendo que você não é apenas um docente ou uma docente. Você é um vendedor por definição. Eu sei, dói enquanto a gente escuta isso. Porque parece que a gente está tão distante do mundo corporativo, não é mesmo? Mas você sabe, pensa comigo, uma venda não é basicamente uma troca de um bem, um produto ou um serviço em troca de um recurso importante, como dinheiro? Uma aula não é uma troca de um bem chamado conceito, conteúdo, matéria, por um bem importante chamado atenção e interesse dos alunos? Mar, é isso mesmo. Como é que a gente consegue vender ideia e despertar sonho? Essa é a nossa jogada. Como é que eu posso fazer com que o meu aluno tenha isso aqui? Você já viu isso aqui em finanças? ROI, ou ROI, retorno sobre o investimento. Você sabe como o aluno tem retorno sobre o investimento de atenção que ele tem na aula? Se nós docentes dermos 2 ROIs diferentes. Um primeiro, que é o retorno sobre a nossa intencionalidade. Não existe comunicação estratégica sem ser intencional. E segundo, o ROI com sotaque mineiro. Ter um porquê muito claro de que estamos ali para eles. E não simplesmente passar o conteúdo. É aí que eu quero bater nessa tecla com você. Mas antes, eu preciso te explicar. Você sabia que comunicações têm leis universais? Você toparia escrever 3 leis universais? Por favor. Primeira lei universal. Comunicação é fato. Escreveu a primeira? Opa, Liana, lê o grupo, tem tudo a ver isso aí que você está falando. Vou te mostrar como é que a gente faz isso de uma forma bem legal. Primeira frase, comunicação é fato. Segunda, comunicação é lógica. Anotou aí? E terceiro, o objetivo da comunicação é transmitir informações. Eu garanto para você que até o final do nosso treinamento, você vai ver que essas 3 frases que eu acabei de escrever são completamente mentirosas no que diz respeito à comunicação docente. Eu sei, pode parecer um choque. Mas quer ver? Vamos desconstruir elas juntos? Será que comunicação é fato mesmo? Você conhece essa empresa aqui, não conhece? A Kodak, na nossa época, vendia filme fotográfico. E digo nossa época porque sei que todos nós aqui, na grande maioria, somos daquela época da pausa dramática. Você conhece a época da pausa dramática? Vou te explicar. Você já perguntou o número de telefone para um jovem de 15 ou 16 anos? Ele fala assim, meu telefone é 11 9494 7560. E você fica assim, quê? Hã? Onde? Quando pergunta o número de telefone para a gente, não é assim, ó. Meu telefone é 9, pausa dramática.
94947560. Sem essa pausa dramática é difícil da gente entender, né? É verdade. Brincadeiras à parte, a Kodak é uma companhia da nossa geração que fazia filmes. Você lembra por que a Kodak quebrou? Nem todo mundo sabe, mas ela quebrou em geral, porque ela não aderiu à câmera digital. Marcão, nem sei se eles decoram mais, vou ser sincero para você, viu? Câmera digital essa que foi comercializada inicialmente em 1989 numa parceria da Fujifilm com a Toshiba lá em Tóquio, no Japão. E se eu te dissesse que isso é só meia verdade? E se eu te dissesse que mais ou menos 10 anos antes, em 1975, um engenheiro da Kodak chamado Steve Sasson inventou a primeira câmera digital dentro da Kodak? Você concorda que esse engenheiro tinha um produto incrível na mão? Se você, docente, tivesse que avaliar essa entrega de trabalho deles de 0 a 10 em competência técnica, que nota você daria para o engenheiro? Escreve aqui para mim no chat. De 0 a 10, que nota você daria na competência técnica desse cara? 10, né? Verdade. Eu também. O cara era meio MacGyver, né? 19. Gostei, Margarete, é verdade. O cara era meio MacGyver, né? Tipo, 1975, 3 elásticos, um chiclete e um fósforo, saiu uma câmera digital. Ele foi apresentar isso para o board da Kodak. E aí, sabe o que o board disse? Nós não confiamos que esse é o futuro da fotografia. Vamos continuar fazendo filme. Queridos docentes, vou pedir para vocês fazerem a avaliação desse nosso engenheiro. De 0 a 10, que nota você daria na percepção da comunicação desse engenheiro junto ao board? 0 a 10, põe aí o número para mim. Qual é a nota da percepção da comunicação? Pergunta mais estratégica. A tomada de decisão foi no 10 de 10 de competência técnica ou no 1, 2 de 10 da percepção da comunicação? Comunicação nunca foi fato. Ela sempre foi a percepção de como você transmite a ideia, não do que você diz. Faz sentido até aqui? Porque a segunda frase que eu te falei era que comunicação era lógica. Mas você também é da época da pausa dramática, em 2007, quando o Steve Jobs lançou o primeiro iPhone, não foi? Talvez você não lembre, mas o lançamento do iPhone não falou qual era a duração da bateria, quantos pixels era a câmera, qual era a dimensão desse telefone. O iPhone falava pura e simplesmente de como o usuário ia se sentir usando o primeiro telefone fully touch. Eu sei, você deve estar falando, mas Brunão, eu sei, você vai falar então, se a primeira frase era mentirosa, que comunicação era fato e ela era percepção, a segunda você vai me falar que a comunicação não é lógica, ela é emocional. Verdade, vou mesmo. Mas vou te fazer uma provocação. Se você tivesse que dar um percentual de 0 a 100% de quanto ela é lógica e de quanto ela é emocional, qual seria o percentual que você daria? Escreve aqui para mim no chat, por favor. 50-50, 60-40, qual é o número que você acha? Qual é o percentual que você acredita que ela é lógica e qual é o percentual que você acredita que ela é emocional? 50-50, 98-2, poxa, legal demais? Legal demais. E se eu te falasse que o último estudo de Stanford, mostra que ela é, olha o seu chat, presta atenção nesse número, 95% emocional, 5% lógica. Eu sei. Você está olhando para mim e fala, você está louco. É impossível ser isso. Faz um teste comigo. Pensa você na pessoa física. Sabina, é por isso que eu também dou aula de gestão emocional. Isso pode ser um tema para outra conversa para nós aqui na Sala Mais, tá? Mas, pensa na pessoa física. Pensa nas suas 3 últimas decisões de compras. Mas aquelas que você gastou bastante dinheiro, aquela que doeu no bolso. Por favor, não pode ser, eu comprei um novo mouse, beleza? Pensou? Será que essas decisões
vieram associadas de palavras como eu quero, eu preciso, eu desejo, eu mereço. Você percebeu que precisar, desejar, merecer são todas palavras de cunho puramente emocional? É. O que faz a gente acreditar que o nosso aluno também não processa isso da mesma forma que você? Provocação para você e eu. Quantas vezes eu comecei a minha aula apresentando a agenda lógica de tudo que nós íamos falar naquela aula? Você percebeu que se você começar falando de lógica, você saiu perdendo? Tá. Primeira, comunicação é percepção. Segunda, comunicação é só 5% lógica e 95% emocional. Você lembra qual era a última frase que nós conversamos? É verdade, Juliana. Eles não se abrem mesmo se não há uma conexão entre aluno e docente. Tal qual médico-paciente, aluno e docente só existe se houver uma coisa importante que tem a ver com esta última frase que eu falei aí. Quer saber o que que é? Pensa comigo. Te falei que comunicação tinha por objetivo transmitir informações. Obrigado, Eliane. Vamos fazer um teste? Você já voa de avião, não vou? Eu quero que você se coloque no lugar de um passageiro da United Airlines. E eu vou fazer o papel do CEO da United Airlines. Imagina o seguinte. Você sabe que quando um avião está lotado, passageiros podem ser pedidos gentilmente para trocarem de voo, porque o avião está overbooked. O Dr. Dow, que você vê aqui nesta foto, não foi pedido gentilmente. Foi pedido na pancadaria. Saiu em rede nacional naquele dia. Imagina que eu, como CEO, entro em rede nacional e falo assim: que evento triste. Também, culpa dele. Quem mandou ele não sair quando foi pedido? Como você se sente, bem ou mal? Só fala para mim, bem ou mal? É, mal, né, Ana Elizabeth? Mal, né? Tá, passa mais um tempo. E eu falo assim: ô, galera que estava aí no avião, desculpa aí pelo ocorrido, mas também, quem mandou ele não sair? Continua mal, né? Passa um dia. Eu falo assim: gostaria de notificar a todos que eu assumo a plena responsabilidade pelo ocorrido. Ajuda? Só no último dia, 3 dias depois, eu entro em rede nacional e digo assim: eu me sinto envergonhado pelo que aconteceu. Isto nunca mais pode acontecer de novo num voo da United Airlines. É isso que eu prometo para todos. E, inclusive, eu vou fazer eu vou refundiar, eu vou pagar para todo mundo que estava naquele avião e vou pedir desculpas pessoalmente para o Dr. Dow. Melhorou, né? Demorou, concordo com você, mas melhorou. Mas você sabe, tem uma pergunta estratégica que a gente tem que se fazer. Será que essa crise reputacional custou dinheiro para a United Airlines? Ó, ó, custou US$ 1 bilhão de perda financeira. Qual é o ponto? O objetivo da comunicação nunca foi transmitir informação. O objetivo da comunicação é gerar relacionamentos de confiança. Médico-paciente não existe sem confiança. Docente-aluno não existe sem confiança. Empresa e cliente não existe sem confiança. Se você quer o tão sonhado call to action, se você quer que o aluno aja em cima do que você está falando, se ele não confiar, não tem jogo. Percebe então a importância das 3 leis universais da comunicação? Que ela é a percepção de como falamos, que ela é emocional e que ela gera
confiança. Como é que a gente pode resumir tudo isso? A gente pode resumir tudo isso em 2 frases importantes, que essa eu quero que você tenha aí mesmo. Primeiro, que a comunicação, e eu estou escrevendo aqui no chat para você poder copiar se você quiser, tá? Nunca é sobre o docente. Nunca é sobre a gente. Sabe por quê? Porque a comunicação acontece nos termos do ouvinte e não do emissor. Eu preciso começar a inverter a sua lógica. A aula não é sobre o que você precisa apresentar, é sobre o que aquele aluno tem que ouvir. E aí que entra a nossa segunda frase importante e verdadeira, que nosso objetivo, enquanto docente, não é ser interessante. Calma, não surta, eu vou te explicar. Nosso objetivo é ser interessado. Eu preciso demonstrar interesse pelaquela turma, por aquele aluno, para que gere aquela confiança. Para que a nossa mensagem nessa matriz 2x2 que você vê aí, que aliás pessoas de administração como eu, a gente ama explicar a vida em matriz 2x2, né? Que a nossa comunicação entre ali no desejado. Só que você sabe, dificilmente comunicações importantes de um docente caem no lado esquerdo desse gráfico. São ignoradas ou até caem na caixa de spam do aluno. O nosso problema está no ponto amarelinho. Sabe por quê? De verdade, é o que acontece quando a gente fala com alguém que é dos Estados Unidos. Você já falou com alguém que é americano? E às vezes você conta um negócio mega legal, você fala, and I did this, and then that happened, and you cannot imagine what I've done. E essa pessoa tem a manha de olhar para você com um sorriso no rosto dizendo, ah, good for you. Você quer morrer. O good for you, bom para você, quer dizer, entendi o que você disse? Estou pouco me lixando para o que você disse. Tem uma diferença significativa entre entender e desejar. Você não pode dar uma aula onde os alunos simplesmente, ao final delas, quando você pergunta, vocês entenderam? E eles falam, aham, aham, aham. Como é que eu consigo melhorar as chances de que eles desejem a próxima aula? É, Rebeca, é isso mesmo. Como é que a gente faz eles desejarem a próxima aula? Existe uma fórmula de comunicação que talvez você nunca tenha visto, que comunicação parece um negócio tão intangível, né? Mas comunicação estratégica, esse SC que você vê aí, é uma função de quanto importância o aluno dá para o que você está falando, o como você está falando, e se você está usando uma estrutura de storytelling ou não, dentro do tempo que você tem de aula. Eu quero começar a desconstruir que comunicação é talento, que poucas pessoas têm e você e eu não. A real, eu falo e ninguém acredita, mas é a pura verdade. Eu sou um introvertido em recuperação. Eu não gosto de falar com quem eu não conheço. Mas se eu entender como a pessoa pensa, ou o que essa pessoa precisa ouvir de mim, a minha barreira de objeção diminui. Porque no final do dia, pessoal, como é que a gente avalia pessoas? Deixa eu te explicar. Talvez você já tenha visto um TED Talk de uma mulher chamada Amy Cuddy, que fala que se você fizer aquela pose do super-homem, da Mulher Maravilha, é ridículo fazer isso na frente de outras pessoas, mas é verdade, você melhora seu nervosismo. Ela fez uma pesquisa para entender como nós determinamos se eu confio ou não numa pessoa. E olha que legal foi o resultado dela. Eu sempre vou estar avaliando o quanto de empatia essa pessoa tem e o quanto de competência essa pessoa tem. Espera aí. A gente, como docente, a gente acha que a gente é avaliado por quanto de competência eu tenho dentro da disciplina que eu dou.
O que eu estou te falando é que o seu aluno e você mesmo avalia antes e põe mais peso em se essa pessoa te entende ou não. Olha só como é interessante as associações que os nossos alunos fazem. Se ele vê um professor ou uma professora empática e competente, esse professor vai ser reconhecido como alguém que é uma liderança positiva, alguém que merece ser seguido, alguém admirado, que esse é o nosso desejo, que os alunos queiram estar com a gente. Mas se o aluno vê um professor que demonstra empatia, mas não tem competência, vai virar fofoca de corredor falando, ih, esse nem sabe o que está falando. A partir daqui que começa o problema. Porque se o professor é visto só como alguém competente, ele é percebido com respeito, mas é melhor deixá-lo à distância, porque eu sei que ele vai me ferrar no final do semestre. E se um professor é esses dois, é melhor trocar de linha de profissão, né? Porque você errou redondo. Se você não tem nem empatia, você nem gosta do aluno e você nem tem competência, você está no jogo errado. Mas você percebeu aqui a provocação? Nossa tendência natural é acreditar que a nossa cadeira, o nosso crachá, o nosso título, a nossa aula é o que nos faz ganhar o jogo. Eu estou te provocando para outra coisa. Eu estou te provocando que ser docente é uma escolha diária que você faz antes de entrar em cada sala de aula que você vai. Não tem nada a ver com o seu título. É a escolha de querer gerar confiança, percebeu? Pessoal, no fundo, a gente quer ser super comunicador com essas turmas, e é verdade, Ju, as turmas são únicas, e é por isso que é tão importante a gente conseguir fazer um alinhamento entre estas turmas conosco. E aí, Ariadne, qual é o segredo para demonstrar essa empatia? Era aí que eu queria que a gente chegasse mesmo. Porque, pessoal, eu tenho que te contar um pouco de como funciona o seu cérebro e o cérebro do seu aluno. Aqui do nosso treinamento é a parte mais densa que eu vou te dar hoje. Então, eu vou pedir para você prestar bastante atenção aqui, tá legal? Quando a gente fala de cérebro, é importante você saber que existe uma neurociência da tomada de decisão desse aluno. Neurociência essa que começa dizendo quais são os 3 objetivos do cérebro deste aluno. Seu cérebro prioriza 3 coisas na vida, como você está vendo nesse slide. Primeiro, garantir que você sobrevive e tenha sucesso, porque afinal de contas, se você morrer, game over, não valeu a pena, deu errado. Segundo, mesmo pesando cerca de 2% de sua massa corporal, seu cérebro consome cerca de 1/5 da energia que você produz num dia. É por isso que ele precisa economizar energia o máximo possível, porque senão você não consegue viver direito. E terceiro, ele só faz sentido das coisas através de histórias. Eu sei, você está olhando para mim falando, pô, Brunão, eu não queria ter aula de biologia, eu tive isso lá na 5ª série com a tia Alzira, cara, eu não quero retomar isso. Querido docente, querida docente, presta atenção aqui na nota fiscal que eu estou querendo te dar. Se a sua aula não demonstrar para o seu aluno como ele ou ela vai ter mais sucesso na profissão escolhida depois da sua aula, você perdeu o jogo de sair. Se a sua aula for apenas de conteúdo, cheio de conceitos novos, sem aplicações, analogias ou um storytelling bom, ele vai ter que gastar muito mais caloria para prestar atenção em você e vai ser muito mais legal usar essa atenção para ver TikTok, mesmo que seja no mudo, antes de gastar mais energia com você. E se você achar que storytelling é aquilo que a gente vê no cinema, nós vamos estar deixando o nosso dinheiro da nossa venda acadêmica na mesa. Bom, mas como esses 3 objetivos se traduzem no nosso padrão cerebral? De verdade, existe um algoritmo que a nossa cabeça faz. Você concorda comigo que é impossível você ter segurança e sucesso se você não confia em alguém ou em algum lugar?
A primeira pergunta que o nosso cérebro faz é: será que eu posso confiar? E existe uma região no nosso cérebro que é a nossa amígdala, que fica bem atrás da nossa orelha e que basicamente é o nosso guardião. É aquela torre de controle que determina se eu posso confiar ou não. O problema é que quando eu não posso confiar, a minha amígdala ativa modo de sobrevivência, que é lutar, fugir ou travar. Pô, Brunão, tia Alzira de novo, não acredito que a gente está falando disso. Gente, olha a nota fiscal acadêmica aqui. Se o seu aluno não confia em você ou na sua aula, ele luta questionando o tempo todo a instrução que você dá, ele foge nem vindo para a sua aula, ou quando você faz uma pergunta para ele na frente dos outros alunos, ele trava e não te dá a resposta. Para e pensa quantas vezes isso acontece. Mas eu sei, você vai me dizer, mas Brunão, peraí, pera um pouquinho. Comunicação, confiança é uma coisa puramente subjetiva. Às vezes o santo bate, às vezes não. Se eu te falasse que isso não é verdade, se eu te falasse que confiança está na tua mão, que confiança tem a ver com uma equação. Presta atenção nessa equação, olha que legal. Confiança é uma função de credibilidade, de você cumprir o que promete. Recorrência, de você sempre cumprir o que promete. E intimidade, eu te conhecer minimamente para saber que você cumpre o que promete. Concorda comigo que o numerador é quem nós somos? Os alunos têm intimidade para nos conhecer e, em geral, a gente cumpre o que promete. O problema não está em quem nós somos. O problema está no denominador, que é o como nós transmitimos nossas ideias. O conceito aí embaixo chama auto-orientação. Ou seja, toda vez que a orientação da sua comunicação estiver voltada para você, para o que você quer falar, o denominador aumenta. E dado que você não deixa de ser quem você é, o que acontece com o nosso índice da confiança? Ele sobe ou ele desce? Ele despenca. Simplesmente pelo como você está falando. Sara, que bom você fazer essa pergunta. Porque você sabe, a emoção é algo que nos interessa muito, não é? Não é à toa que a segunda pergunta que a gente faz, o nosso motor emocional, chama por que isso me interessa. Claro que eu posso voltar, Marcos, sem problema. Tá certo assim? Beleza? Mais um aqui. Fechou? Por que a segunda pergunta é tão importante? Ah, Eliana, eu vou te mostrar. Antes da aplicação prática. O que nos interessa? O nosso sistema de recompensas, ele tem um negócio chamado saliência. Ele fica buscando coisas que nos importam, que nos mexem com a emoção. E sabe quais são as únicas duas coisas que mexem com a nossa emoção? Resolver uma dor ou atender um desejo. Galera, não existe fornecedor no mundo que você contrata, curso no mundo em que você se inscreve, que não seja para resolver uma dor que você tem ou atender um desejo que você tem. Pensa por que você está nessa aula hoje. Porque talvez você tenha uma dor com seus alunos que não estão engajando, ou talvez você tenha o desejo de se comunicar melhor com eles. Se eu conseguir orientar sempre a minha comunicação para o aluno e falar de dores e desejos que eles têm, você sempre vai ganhar. Elian, é aí onde eu ia chegar. Uma prática de como a resolução resolve uma dor deles, gatilha essa segunda pergunta mesmo. Excelente. E, pessoal, desculpa, posso desconstruir o que fiz com você até agora? Veja, nós estamos juntos há quase 1 hora.
Nós temos 296 participantes que não droparam da linha até agora. E o que eu fiz com você até agora? Eu falei alguma coisa a meu respeito? Eu te falei que eu sou pesquisador da FGV, que eu estou entrando no doutorado, que eu dou aula em Stanford, que eu sou empreendedor, que eu sou sócio de uma faculdade. Eu falei alguma dessas coisas para você? A orientação desse treinamento inteiro está para quem? Está para mim ou para você? Percebeu? E segundo, eu estou falando de alguma coisa que não seja dor e desejo que você tem enquanto prática docente? Você percebeu que faz quase uma hora que a gente está juntos e eu só respondi para você 2 perguntas até agora? Imagina se a gente consegue ter esse mesmo nível de magnetismo numa aula presencial. Veja que aqui é uma aula online. Se eu confiei, ou seja, se a orientação tiver para o aluno e não para mim. E se eu falei de dores e desejos que eu ajudo o aluno a resolver com aquele conteúdo da aula, só falta uma pergunta na cabeça do aluno, que é a pergunta de: obrigado, Fabiana, você antecipou aqui para mim. Será que isso faz sentido? O fazer sentido nada mais é do que a cabeça do aluno ter uma balança que mede risco e retorno antes e depois. Todas as vezes que eu conseguir mostrar um depois, que ele tiver aquele conteúdo, vai ser muito melhor do que o antes que ele tem agora, vai fazer sentido. Gente, para e pensa comigo aqui. Você já tinha visto neurociência dessa forma? Você percebe o que eu estou querendo te dar aqui? Eu estou querendo te dar um filtro inicial para você fazer preparação de qualquer aula. Terminou de preparar a aula, começa a se perguntar: a orientação está para quem? Que dor ou que desejo eu estou respondendo? Eu estou mostrando um depois melhor do que o antes que ele tem hoje? Passou por esse filtro, você vai estar entrando no processo de tomada de decisão do seu aluno. Essa é a jogada. E a beleza disso aqui é que tanto a neurociência como Aristóteles confirmam isso para nós. Você sabia? Está vendo aí nesse slide as 3 perguntas que eu acabei de te dar? Você sabia que existe uma hierarquia cognitiva, ou seja, o seu cérebro toma alguns passos para tomar uma decisão, que é um pensamento que gera uma emoção que muda um comportamento? Um pensamento, se eu confio ou não, gera uma emoção que me interessa ou não, que muda um comportamento que faz sentido ou não. E Aristóteles, quando falava de persuasão, falava que a persuasão dependia de ethos, credibilidade, pathos, emoção, e logos, estrutura. Ethos, um pensamento de credibilidade se eu posso confiar ou não. Pathos, uma emoção que me interessa ou não. Logos, uma estrutura de comportamento que faz sentido ou não. Ou seja, quando você fazer o filtro das 3 perguntas na sua próxima aula, não só você vai estar falando no idioma do aluno, como você vai estar aumentando a chance de persuadi-lo a querer, a desejar a sua aula. Faz sentido para você? Esse framework é o que eu ensino em Stanford e é o que muda a vida do docente. Porque, pessoal, se você acredita nisso, e aqui eu quero entrar numa parte mais legal, você deve estar percebendo que a nossa variável crítica na comunicação tem a ver com quão claro nós somos. Existem inúmeros artigos que mostram que a clareza docente é a variável de conexão mais forte entre docente e aluno. Mas pena que esse bom senso não é senso comum quando a gente está na formação docente, não é mesmo? A verdade, pessoal, é que se a gente for pegar o que a marketing faz, a gente tem muito que aprender. Por exemplo, esse foi o primeiro anúncio de um Rolls-Royce. Claro, Jéssica, eu compartilho todas as referências com o maior prazer. Dá uma lida. O que foi feito nesse marketing? 2 linhas para vender o carro mais valioso do mundo. Será que a gente consegue resumir a nossa aula em 2 linhas
para mostrar o valor que aquela aula aporta para o nosso aluno? Pessoal, a provocação aqui é óbvia. Nós, docentes, temos um péssimo hábito de esquecer que a gente está lá para falar que horas são e não como o relógio foi construído. É verdade, nosso aluno precisa entender um pouco da teoria, entender de onde vêm as coisas, isso faz parte do nosso trabalho. Mas o que nosso aluno mais quer é saber que horas são, é saber como isso vai ser aplicado na vida dele hoje, no trabalho dele, no estágio dele hoje. Como é que a gente tem clareza? Bem, existem algumas escadas de comunicação que eu posso utilizar. Vou te dar alguns exemplos. Você pode amarrar a sua aula numa escada de problema, agitação e solução. Que problema aquele segmento, aquela indústria tem? A agitação. O que acontece quando aquele conteúdo que você vai dar para eles hoje não é colocado em prática, se é uma perda financeira, uma perda reputacional ou o que seja? E como o seu conteúdo vai ajudá-los? Você pode, com toda certeza, e você vai ter isso no seu material de apoio, olhar vários modelos diferentes de escada de comunicação. Pessoal, a lógica que eu estou querendo dar para você aqui, e eu parei intencionalmente para você de compartilhar, é olhar para você um pouco e falar assim, veja a relevância do como. Vou te dar um exemplo. Você notou até agora que eu não falei nada de oratório? Vou te dar uma palhinha de oratório. Você notou que em momento algum desse treinamento eu estou falando para você no né, tá, beleza, ok. Toda vez que eu uso um apoio verbal como esse, eu estou validando a quem? O seu entendimento ou o que eu disse? E você percebe que quando eu estou validando o que eu disse, eu posso gatilhar na minha amígdala, modo de sobrevivência, porque eu não estou confiando no que eu falei? E se eu não confio no que eu falei, eu vou lutar, fugir ou travar, e daí que sai o branco de todo mundo? Você está notando, Ariadne, muito bom, que eu estou falando até agora faz sentido? Por quê? A última pergunta do seu cérebro do faz sentido, primeiro faz sentido para você. Ou seja, a minha orientação volta para você. Ou seja, você confia ainda mais em mim. E você valida se faz sentido suas dores e desejos e se depois está valendo a pena. E aí, se não fizer sentido, você vai me dizer exatamente o que eu preciso ajustar na próxima. Esse ano, a primeira aula é fundamental. Ela é fundamental não para passar o plano de ensino. Ela é fundamental para os alunos nos conhecerem e confiarem na gente. É aí que está o jogo. Porque, pessoal, eu até agora te respondi 2 perguntas. Posso confiar? E porque isso interessa a você. Tem uma última que eu não respondi. Você lembra que o terceiro objetivo do cérebro era filtrar tudo através de histórias? Você consegue ver a minha tela de volta aqui? Faz um positivinho para mim, se você consegue ver a minha tela, por favor. Todo mundo? Ótimo. Você conhece esse cidadão aqui, né? Você sabia que o cidadão aqui foi demitido da Apple? Você sabe por quê? Sheila, você levantou a mão. É uma pergunta? Pode abrir o microfone e falar se quiser. Peraí que eu vou abrir, Bruno, para a professora Sheila. Só um Obrigado, minutinho Dani. aqui. Obrigado, viu? Nada. Bom te ver aqui. Recíproca é verdadeira. Fazia tempo que a gente não falava. Verdade, verdade. Eu só não vi se foi a professora Sheila Leal ou a professora Sheila Schwarzman. Nome Eu bonito, né? também Vou não vi. abrir Que das nome duas chique, aqui. né? É, Que nome chique. eu vou abrir das duas e aí quem for pode estar liberado os microfones. Beleza, vamos lá. Ah, tá bom, Sheila. Então tá de boa, é isso? Qualquer coisa, abre o microfone de novo, levanta a mão e Dani me ajuda aqui. Fechou? Obrigado, Dani. Obrigado, Sheila. Ó, o Steve Jobs, ele foi demitido da Apple. Muita gente acha que porque ele era um líder tóxico. Com todo respeito. Ele voltou para a Apple e continuou sendo o mesmo líder lixo que ele era. Ele foi demitido da Apple porque depois de a Apple ter recebido um investimento muito grande,
ele decidiu criar o melhor computador da Apple e batizar com o nome da filha dele, que chamava Lisa. E como um bom cara de produto, foi isso que ele fez. Ele falou tudo o que a Lisa tinha de funcionalidade em 9 páginas do The New York Times, como essa que você está vendo aqui. Quanto de bateria, tamanho. Quanto que você acha que ele vendeu? Foi por isso que ele foi demitido mesmo. Ele não vendeu nada. Quantas vezes a gente começa a nossa aula falando qual é o conceito, quem é o autor, o que vai ser dito, qual é o plano de aula de hoje? Você percebe que você está sendo outro Steve Jobs contratando o The New York Times para falar de coisas que seus alunos não querem ouvir? E se não precisasse ser assim? Para não ser assim, eu tenho que te explicar o que não é storytelling. Storytelling não é contar histórias. Isso seria tell a story. Storytelling vem lá da época de Aristóteles, aonde falava que storytelling era uma estrutura de 3 atos. Estrutura essa que imitava a vida, que gerava uma emoção, que resolvia dores e desejos. Aristóteles já nos deu a dica da diferença entre storytelling e tell a story. Storytelling é como eu conecto pontos. Contar histórias é simplesmente falar o que aconteceu. Storytelling é para gerar conexão e confiança, ter clareza, gerar fãs. Contar uma história é tão simples quanto: bom para você, entendi. Aham, aham, aham. A jogada aqui, pessoal, é uma pergunta diferente que a gente se faz. Quando eu falo de storytelling, a pergunta que o docente tem que se fazer é: como esse conteúdo ajuda o meu aluno hoje? E não o que eu quero dar de conteúdo hoje. Storytelling tem uma metodologia. Metodologia essa que fomenta, que facilita algo que o nosso cérebro ama, que é processar histórias e não a lógica. Por quê? Deixa eu te contar um exercício que aconteceu em 2010 chamado Significant Objects. 2 pesquisadores entraram no eBay e compraram 200 itens, todos abaixo de $1. Como essa belíssima cabeça de cavalo feita de borracha que você vê aqui, de utilidade nula, com a seguinte premissa: será que usar histórias muda a percepção de valor de um item? É claro. Você vai olhar para mim e vai falar: claro, você está falando para mim que muda mesmo. Mas olha para quanto. Um item sem valor saiu de $1 para $63. Sabina, é verdade. A gente tem conteúdos basilares, conteúdos teóricos, que eu tenho que explicar a teoria. Mas, se eu só der a teoria, sem mostrar a prática, a aplicação, que dor ou que desejo essa teoria resolve, você percebeu que você deixou dinheiro, por assim dizer, na mesa? Essa é a jogada. Desculpa, até emocionei aqui. E eu vou te contar por que mesmo conteúdos desafiadores podem ser dados. Olha só, os 200 itens foram comprados por $129, sem ter a história. Os mesmos 200 itens foram vendidos por $800, $8 mil, depois de ter uma história. Gente, isso aqui é um aumento de mais de 6.000% num item que não tem valor nenhum. Quanto valor tem a sua aula? Você concorda que é muito maior do que uma cabeça de cavalo feita de borracha? O que acontece aqui é o efeito Beyoncé. Você já ouviu falar do efeito Beyoncé? Que chama efeito Halo? O efeito Halo nada mais é daquela ideia de você tirar uma foto do pôr do sol, saca? Que o sol sai pequenininho, mas em volta tem uma auréola gigantesca. Essa auréola gigantesca, esse halo, é o que storytelling faz com o menor dos conteúdos.
menor dos conteúdos, tem uma percepção aumentada do ponto de vista do ouvinte. E aí que tá essa jogada, e obrigado pelo feedback, Tiziano. Aí que tá essa jogada. Por menor que seja o conteúdo dado, a percepção aumenta. Comunicação é percepção. Percepção nos termos do ouvinte. É isso que eu gosto, por isso que eu gosto de dar aula. Eu também ganho a minha tarde quando eu dou aula para vocês. É um prazer estar aqui. Pessoal, pare e pensa no que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo te dizer é que uma intervenção educacional com storytelling é um superpoder mesmo. Superpoder esse que funciona por conta disso aqui, ó, dá uma olhada. Eu sei que teve gente aí na cadeira que pulou. Sabe por que você pula? Porque o seu cérebro não consegue não amarrar uma história na sua cabeça de que você está naquele campo de beisebol. Isso acontece por um negócio chamado transporte narrativo. O transporte, obrigado, Luciano, também, vocês são muito queridos, imagina, não tem que agradecer, isso é um prazer para nós. Transporte narrativo. O transporte narrativo tem a ver com um ponto que Moisés está trazendo aqui, que é a nossa percepção de valor. Você sabe como a gente aporta valor para uma coisa? Vou te explicar. Valor é uma função de benefício tangível, mais benefício intangível. Só que benefício tangível tende a zero, segundo a pesquisa científica. Sabe por quê? Um relógio, que é um Apple Watch, um Garmin, um IWC ou um Rolex, todos medem a hora. O benefício tangível de todos é o mesmo. Por que um Rolex custa 100 mil reais e um Apple Watch custa $700? Porque o que nos diferencia não é o quê, mas é como a gente faz as pessoas se sentirem. Esse é o transporte narrativo na cabeça delas. É por isso que a Coca-Cola não vende refrigerante, ela vende felicidade. É por isso que a PepsiCo não vende salgadinho, ela vende o quê? Alegria. Essa é a jogada. Professor não vende conteúdo. Professor vende transformação de aluno. Essa é a nossa jogada. O transporte narrativo nada mais é do que um fenômeno onde a nossa mente fica tão envolta numa história que eu não consigo perceber nem problemas. Isso aqui saiu de uma pesquisa científica chamada Murder at the Mall. Fantástica essa pesquisa, onde 2 grupos receberam a mesma notícia, só que um achou que era verdade e o outro não. Sabe que diferença fez para cada um dos grupos saber que uma era verdade e outra não? Nenhuma. Pior, eles nem perceberam quantos fatos estavam errados naquela história. Eles simplesmente ligaram o modo Nike Just Do It e foram. Eles não viam nada crítico. O que eu estou querendo te falar? Se você amarrar a sua aula de uma forma de storytelling, o nível de resistência do aluno vai baixar. Você vai ser mais desejado pelo aluno com todo respeito, mas vai ser mesmo seu conteúdo. E essa é a jogada. Nós temos que ajustar o storytelling para o nosso cliente chamado aluno. Como é que eu faço isso? Qual é o poder desse protagonismo? Deixa eu ir para frente aqui com você. O poder é um poder que nenhuma outra ferramenta docente consegue. É o poder da conexão neural. E obrigado, Gabriela, por ter citado a Vanessa Van Edwards. Eu estudei com ela, eu me formei com ela, na verdade. Ela é uma querida, ela é brilhante. Super, super legal. Conexão neural essa que faz com que o nosso cérebro tenha uma inundação de neurotransmissores. Sabe o que é um neurotransmissor? Ele nada mais é do que o Uber das suas emoções. Ele é o que faz a gente se conectar. E a emoção tem forma. Tem um estudo muito legal de um cara chamado Kurt Vonnegut que mapeou como as emoções se traduzem no nosso cérebro. Ele mostrou que informação, que histórias são dados.
Olha que legal. A experiência humana pode ser mapeada em 2 eixos: o horizontal de tempo e o vertical de como eu experimento esse tempo. Eu posso ter histórias de homem que sai do buraco, tipo Duro de Matar, saca? Que o dia começa ruim, tem uma ameaça de bomba, mas no final do dia fica um pouquinho melhor do que era. Eu posso ter uma história daqueles filmes onde um garoto conhece uma garota, tudo parece dar certo, até o momento que não dá. E parece que eles nunca vão ficar juntos, mas depois eles ficam felizes para sempre. Eu posso continuar aqui com vários tipos de exemplo. Mas você percebeu que toda a história tem um ponto de inflexão, um ponto de virada? É porque é o antes e depois que vai fazer a história ter sentido. Lembra da terceira pergunta que o seu cérebro faz, que é: será que isto faz sentido? Essas histórias, essas formas se repetem há milênios porque faz parte da nossa sobrevivência. O nosso cérebro, ele é um cérebro social, que se eu me sinto excluído, se eu não me sinto parte da história, a mesma área que gatilha a dor física é ativada. Seu cérebro, ele é, antes de ser racional e emocional, ele é social. Ele precisa desse senso de comunidade. Ele precisa sentir que ele está falando de uma das histórias e ele ama falar, que é sobre ele mesmo, sobre como vai ser o futuro, ou sobre como os outros estão nos percebendo. Existe um motor biológico. É isso que eu estou querendo te falar. Que o nosso cérebro ama voltar no estado de homeostase. E toda vez que eu mudo esse estado para o bem ou para o mal, eu gero interesse. Eu gero arquitetura emocional. Eu faço eles quererem o que eu estou falando. O problema é que muitas vezes a gente não faz uma aula pensando nessas coisas, né? A gente só vai. A gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem tantos elementos para dar que eu só vou falar. Mas a verdade é que nem tudo que se é dito é storytelling. Vamos fazer um exercício juntos. Vou te colocar um texto aqui, queria que você me dissesse de que filme eu estou falando. Qual é o filme? Dá uma lida no texto e escreve para mim no chat qual é o filme que está sendo falado aqui, por favor. Escreve no chat aí para mim. ET, Ingrid, obrigado. Stitch, Ariadne, obrigado. Superman, Juliana, obrigado. ET, pô, que legal. Obrigado pela interação, queridos e queridas. É verdade. Eu também, da pausa dramática, pensei no ET. Mas, como a Ariadne bem falou, poderia ser o Stitch. Para aqueles que são antes da pausa dramática, podia ser esse aqui também, não podia? Podia ser o Super-Homem? Podia. Percebeu, então, que escrita, conteúdo sem estrutura correta gera múltiplas interpretações. Não é isso que a gente quer. Gente, existe uma metodologia que você tem que pensar aqui. Metodologia essa que tem a ver, sim, com arco de experiências. Todo filme tem um herói que enfrenta um obstáculo, que quer evitar o fracasso e ter sucesso, né? Pergunta para você, quem é o herói da docência? Pensa comigo. Quem é o herói da docência? Nós, o conteúdo, a faculdade. Só que pensa comigo aqui no negócio. O herói tem a orientação para ele ou para os outros? O herói da história é o importante, a orientação está para ele. E o herói já passou pelo obstáculo de resolver dores e desejos ou ele está antes aí na nossa tela? Se ele está antes, que credibilidade ele vai ter para ajudar outras pessoas? Toda vez que a gente coloca o professor, a faculdade ou o conteúdo como herói, nós erramos. Porque nós somos o elo mais fraco dessa cadeia aqui que eu estou mostrando. É o aluno que tem dores e desejos que, se não forem resolvidos, vai resultar num fracasso profissional dele ou dela, mas que talvez com a nossa aula possa aumentar a chance de sucesso que ele tem no mercado de trabalho. O aluno é o herói. E isso nos coloca
na posição de guia. Diferença fundamental. Nós nunca vamos começar a aula falando o que eu quero te falar é. O guia sempre fala, considerando esse mercado de trabalho, o que você precisa é. Comunicação nunca é sobre nós, é sobre o ouvinte. E aqui o guia, se você for parar para pensar, ele não tem um arquétipo de sábio, aonde eu sei e você não. Ele é a pessoa que transforma, ele é a pessoa que muda, ele é o mágico. Esse é o posicionamento do docente. A gente transforma alunos em profissionais. A gente transforma a falta de conteúdo em conhecimento. Aqui eu queria até que você batesse uma foto, porque isso aqui vai valer muito a pena para você. Se você quiser ter um segundo filtro para qualquer aula, tá aqui. Porque sempre o seu aluno, independente da matéria, tem um problema, uma dor ou um desejo embutido aí nessa matéria. E você, como professor, vai mostrar para esse aluno que entende essa dor e esse desejo que ele tem, e vai oferecer um plano de aula para o trabalho dessa pessoa não ter fracasso, mas aumentar as chances de sucesso. Vai mostrar um depois muito melhor do que um antes para fazer sentido. Jogada da vida. Isso aqui você vende aula, vende o que você quiser. Percebeu a diferença no que eu estou querendo te dar aqui? A diferença, e você pode dar uma olhada aqui, nesse exemplo que eu estou postando para você aqui. Pensa nisso. Suponha que eu estou querendo vender a minha aula de comunicação para um aluno. Eu posso falar do que o aluno mais quer, do que impede esse aluno de ter isso, como eu vou ajudar esse aluno a ter isso, para que o depois dele seja muito melhor do que ele não ter a minha aula hoje. Percebeu a diferença? Queridos, o que eu estou querendo te falar é o que faz vender uma ideia bem, é a relevância imediata, é usar o gatilho de atenção de storytelling como estratégia pedagógica. Se não tiver emoção embutida, seu cérebro descarta o conteúdo. Clareza, interesse e posicionamento de guia faz com que o meu aluno seja transformado, faz com que ele tenha muito mais relevância. A gente tem que sair desse problema atual, onde muitos professores operam no arquétipo de sábio, onde eu sei e você não. A educação atual pede para que a gente feche uma lacuna de que nós não somos mais transmissores de conteúdo. Nós somos parceiros na jornada acadêmica. O que isso quer dizer? Eu tenho que transformar a perspectiva. Eu tenho que trazer conexões que o aluno não consegue descobrir simplesmente numa inteligência artificial. Eu preciso fugir do erro clássico de começar pelo conteúdo. Esquecer do propósito. Esquecer do conceito. Dar só conteúdo. Queria te dar 2 ferramentas adicionais para você começar a sua aula e terminar a sua aula, se assim quiser. Se você se posiciona como guia, você pode muito bem começar a sua aula usando o storytelling de origem da aula. Storytelling de origem tem a ver com The Spark. O que me fez perceber que esse conteúdo é muito relevante para esta turma? The Gap. Qual é o problema que esta turma tem que esse conteúdo resolve? A missão. Que transformação eu quero provocar no aluno ao final desta aula? Perceba que se você tiver 30 segundos, 1 minuto de introdução respondendo a essas 3 perguntas, você já se conectou emocionalmente com o seu aluno e o motivou a ver um ângulo diferente do conteúdo, mesmo que seja de veterinária, Master Rebels, como foi falado aí para cima, que eu nem lembro de tão difícil que era. Gente, se você começar a sua aula assim, falar seu conteúdo, olha como fica diferente. Vi um aluno quebrar porque ele não sabia como decidir. Ele tinha dados, mas não sabia como interpretá-los. É por isso que eu quero que a estatística que eu vou te mostrar hoje sirva como lanterna no seu caminho e não que vire um puro labirinto.
E se você encerrar sua aula com a ponte de transformação ou storytelling de visão, dizendo o que está quebrado no mercado de trabalho hoje, daquele tema? O que é possível para aquele aluno fazer com base no conteúdo que foi apresentado? Como eu vou ajudar você, depois dessa aula, a aplicar isso no seu dia a dia? Toda boa aula é uma visão do futuro profissional do aluno. É aí que a gente tem que estar. Imagina que eu quero falar, por exemplo, de quem não sabe fazer storytelling. Dá uma lida aí, ó. Quem não sabe contar suas histórias é ignorado. Com storytelling, você gera atenção e valor. É por isso que nessa aula eu vou te ensinar uma estrutura que você pode aplicar hoje mesmo, se você quiser construir uma nova aula. Pessoal, eu estou chegando bem aqui para a gente amarrar. Tem muitas vantagens de usar storytelling e comunicação como ferramenta estratégica. Por isso, se eu tivesse que te dar 3 ideias para você sair daqui, não ensine o conteúdo. Conduza como um bom guia o nosso herói nessa jornada de origem e de visão. Todo aluno é o herói. Você é o guia. Sem emoção, não tem educação. Era isso que eu achava importante que você soubesse, porque no final do dia, ninguém te ensina isso fora daqui. Por isso que eu valorizo tanto essa iniciativa do Grupo Ânima e quero agradecer mais uma vez de estar aqui com vocês. Sempre muito bom. Eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas. Se quiser, levanta a mão, pode abrir o microfone. Tamo junto. Marcos Fatibene. Vamos Espero ter lá, vou falado seu nome abrir aqui. certo. Vai, Marcão. Pode abrir o microfone, professor. Falou sim, Bruno. Obrigado, Ô, Daniele, querido. por lembrar. É o seguinte, né? Diga, Eu já querido. é a segunda vez que eu tenho uma sessão com você e só melhorou, né? Imagina. E foi um prazer estar aqui de novo. Eu queria te falar sobre isso, né? Essa eu já tinha sido provocado, não era o storytelling que você tinha comentado, mas você já tinha dado sementes, né? Uhum. Quais são os obstáculos que você nota que a gente vai enfrentar? Porque o aluno agora tem a sensação que a IA é o guia dele, né? Uhum. Então, como que você acha que a gente pode usar isso a favor? Eu queria falasse de alguma experiência tua, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado por essa pergunta, Marcos. Você sabe que o Orton hoje já falou de um avanço no que o Daniel Kahneman tinha dito, aquele economista comportamental que falou de sistema 1, emocional, sistema 2, lógico. Eles já falam de um sistema 3, de cognição estendida. Qual é a grande jogada? O problema do nosso aluno hoje é que ele quer começar pela emoção do que ele quer, mas ele não quer usar o raciocínio crítico dele e ele delega pura e simplesmente para a IA. Como eu, docente, ajudo meu aluno a usar a IA da forma certa, posicionando a IA não como oráculo, mas como parceiro. O oráculo é quando o aluno simplesmente chega na IA e fala assim, me dê a resposta para, resolva tal problema. O parceiro é quando o aluno fala o que ele pensa, com base na aula que ele teve comigo, para daí ele ver lacunas, para daí ele ver oportunidades, para que a IA seja o advogado do diabo e diga para ele o que ele não está fazendo. É aí aonde a gente usa a IA dentro do ensino de uma forma magistral. Faz sentido para você? Obrigado. Perfeito. Vamos lá, quem mais está com a mão levantada? Vamos ver aí. Ticiano, por favor. E depois o Luciano. Dani, você me ajuda? Deixa eu ver se eu consigo permitir. Consigo, não consigo. Permitir? Acho que não. Sim, tá me Opa, ouvindo? beleza. Tô sim. Ô Bruno, eu queria muito compartilhar com você aí, eu gostei muito da sua palestra, né? E é exatamente isso que eu faço nas primeiras aulas. Então você me motivou Legal. mais ainda.
Eu não sei se você viu aí que eu contei que eu tive um E, desafio muito grande numa outra unidade, uma outra instituição que eu dava aula. Os é, alunos achavam tedioso, né? A aula de anatomia é uma matéria que tem muita decoreba, vamos falar assim, porque você tem que saber nome, estrutura e tal. Aí eu falo assim, gente, você tem que pensar na aplicabilidade prática disso. Aí eu sempre criava histórias, piadas, coisas. Eu não sei se vocês já viram professor de cursinho. Eu gosto muito de me modelar professor de cursinho. Por quê? sim, sim, sim. Eu lembro de um professor, vou contar uma história então. É, Eu lembro do professor meu que chamava Stanley. Eu nunca mais esqueci dele. Por quê? Por causa do copo Stanley, né, e tal. Aí ele tinha uma forma de contar a mesma matéria. Ele era professor de biologia, que era super emocionante. Então, por mais que o conteúdo parecia chato, ele fazia mímicas, fazia brincadeiras, ele chegava fazendo piada, e ele só conseguia rir na aula dele. Então isso era tão emocionante, que a gente ria que tanto na aula legal, dele, que a gente que guardava o legal. conteúdo. Pra você ter uma ideia, Claro. até hoje eu lembro uma musiquinha que ele cantava. Eu fiz segundo grau há muito tempo atrás, né? Eu tenho Uau, 43 anos. E era a que da musiquinha hora. era Super Gonadotrofina Coriônica. Ô, louco, hein? Ô, Você já louco, ouviu hein? falar de um desenho antigo que chamava Super Mouse? Opa, Você já claro viu? que sim. Então, ele Claro que cantava sim. essa musiquinha do Super Mouse, falava da Super Gonotrofia coriônica. Eu não vou cantar ela aqui não, que Que eu sou da muito mal de hora. cantar, mas até hoje eu faço meus alunos cantarem ela. Que da Por quê? hora. Porque é uma forma de rir, né? Eles riem Lógico, comigo, né? Não de mim, mas também eu faço o papel de bobo, né? Para agradar lógico. eles, né? E eles nunca mais esquecem. Aí eu falo assim, olha, vai cair na prova. Que E, da e é hora. engraçado que é um exemplo humano, né? A gente fala gonotrofia coriônica humana, mas eu aplico na veterinária. Por quê? Porque aquilo ali puxa outra ideia, aí vai puxando Total. outra. E eu Essa é a gosto jogada. disso. É, Que e legal. nessa mesma época, eu criei o projeto que chamava Saber de Cor na anatomia. Uhum. No sentido de cor, de coração. Aí Sim, eu falei assim: olha, gente, você tem que gostar de anatomia. Por quê? Porque ela é a base da veterinária. Eu falava isso com eles: ó, vocês têm que se apaixonar pela anatomia. E aí eu que legal. despertava esse interesse deles. E aí eu via que isso transmitia boas ideias. Que espetáculo. Parabéns. Continue assim, querido. Obrigado Eu por só queria compartilhar, compartilhar viu? isso com você, Bruno. Obrigado Muito obrigado. demais. Tamo junto. Obrigado a você. Luciano, vai lá. Tá Luciano, você ouvindo? tá. Tá me Agora ouvindo? tô. Agora Tudo tô. jóia? Bem Bruno, demais, você. muito obrigado pela palestra, Imagina. sensacional. Daniele, também muito obrigado. Um tema maravilhoso. É, aí o que que acontece, né? Quando você colocou sobre a parte do aluno é o herói, que esse conceito técnico a gente pode dizer que é assim, é a colocação para a gente verificar aí a possibilidade que o aluno ele é o protagonista, né? Mas Uhum. até o Paulo Freire, ele fala que o professor do dia a dia, ele também é o herói, né? No sentido porque, assim, primeiro é o aluno, depois vem o professor do dia a dia para mediar todas as questões aí para o aluno entender o nosso conteúdo, né? E a minha pergunta é a seguinte, ó. Considerando que a emoção é o principal veículo, né, para se tornar um conteúdo memorável, né, Uhum. dentro da sala de aula, qual que é a melhor estratégia, no qual você até já comentou, mas para escolher uma emoção mais correta, né, em sentido da empatia, da superação, Legal. aquele frio na barriga que é o desafio, né? Super Sem que a legal. história sobreponha ou atrapalhe o conceito técnico do que eu preciso ensinar. Aí, Super legal. através dessa minha pergunta, eu queria que você colocasse também sobre a técnica do gancho de atenção, para que o aluno ele não venha, a gente não venha contar aquela história, na verdade, que seja uma história longa, complexa, Uhum. mas ao mesmo tempo aquela que vai ajudar no meu conteúdo para o aluno, Bruno. Seria isso? Maravilhoso. Perfeito. E olha, é verdade, o aluno tem que ser o herói na forma do que a gente fala. O Sim, herói que o professor é o nosso professor do dia a dia mesmo, né? Não tem jeito, a gente tem que ser. Eu só estou te falando sim, mesmo que o posicionamento do professor tem que ser o aluno como herói. Então, acho que aí a gente está alinhado. E aí, quando a sim. gente fala de que emoção chama mais atenção, eu gosto muito da jogada do
E se eu te falar que o que você está pensando não é exatamente assim? Então, eu sempre construo o elemento da surpresa. A surpresa potencializa em 400% a atenção e o interesse desse aluno. Sim. Então, se você juntar o e se eu te falar que o que você está pensando não funciona assim, você já gatilhou uma dor e um desejo muito melhor. Faz Tá. sentido? Faz sentido, Bruno. Muito Tamo obrigado junto. aí pela sua Obrigado a explicação. você. Agradeço Imagina, querido. bastante. Um Valeu. prazer. Tamo Prazer é junto. todo meu. Valeu. Ariadne, última pergunta é tua. Vamos lá? Fiquei até emocionada. Imagina. Vamos Boa lá. tarde. Boa tarde. Então, em resumo, um bom vendedor, ele tem que analisar quem é o seu cliente, quem é o seu público, para poder fazer com que aquele produto seja o melhor para esse cliente. Perfeito. Então, Resumiu esse nosso primeiro brilhantemente. encontro, essas nossas primeiras semanas, o ideal seria captar a emoção da turma e depois encaixar o conteúdo para ela. E captar a emoção da turma significa mapear quais são dores e desejos que essa turma tem com respeito à sua matéria. Justo? Beleza? Pessoal, eu gostaria muito de responder mais perguntas, mas eu vou ter que sair, infelizmente. Tudo bem se eu pedir uma gentileza de vocês? Vocês podem consolidar as perguntas num documento e eu respondo a todas elas? Pode me mandar via Daniele, quem vocês quiserem, eu prometo respondê-las. Pode ser? Deixa com a gente, Claro. Bruno, fica tranquilo. Obrigado. Dani, me ajuda nisso aí. O que eles quiserem de pergunta, eu vou responder. Eu só, infelizmente, Maravilha. eu tenho outro treinamento que eu vou dar agora. E por Fica isso que eu não posso tranquilo. ficar. Vai Mas lá, obrigado, muito pessoal. obrigada. Foi um prazer estar com Obrigado, vocês. Bruno. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, Obrigada, tchau. Bruno. Agradecer aqui a Josefa, a professora Aline, que estavam aqui aí à frente dessa oficina, tá? Sempre Verdade. dedicadas aí. Agradecer ao Bruno, tá bom? Aos professores. Prazer. E só um lembrete, Bruno, fica tranquilo. Vai lá para tua Obrigado, próxima viu? agenda. Tamo Tudo de junto. bom. Valeu. Vocês também. Professores, pedi só que vocês assinem a lista de presença, tá bom? Eu coloquei aí no chat, pedi para que vocês assinem, porque eu estou acompanhando, e nós temos mais de 300 aqui, e lá só tem ainda 200 e pouco que assinaram a lista, e só para vocês não esquecerem, tá bom? Tá bom, muito Então, obrigado. fiquem atentos a isso aí. José, Aline. Muito obrigada, Dani, professores. Foi uma tarde sensacional aqui, né? Anotei várias coisas. Muito Obrigada, bom. gente. Boa Adorei, tarde. adorei também. Muito bom. Luciano e a Oi, Miriam estão oi. quase com a mão levantada. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não, não, assim, a minha pergunta, Daniela, é que eu ia até fazer para o professor, o que acontece? Nessa primeira aula que eu vou ministrar para o curso de fisioterapia, né, no sentido, a parte relacionada ao biossistema do corpo humano, eu fiz uma pesquisa que eu coloquei um desenho assim, né? Primeiro para saber da onde nasce o fisioterapeuta, né? Então eu coloquei um desenho assim na estrutura de um bebê, né? Então eu queria falar com ele sobre isso, de repente e eu ia contar uma história relacionada ali para falar que o fisioterapeuta ele atua desde o princípio da área da neonatologia até a senescência relacionado aí com a melhor idade. Então era isso que eu ia comentar com ele também. Se seria interessante até contar uma história dessa maneira para fazer toda aquela parte de você criar mais afinidade com os alunos, né? Criar o relacionamento. Era isso. E fazer conexão com a origem, né? É, E aí você é, busca a história. é. Conta aí no chat que a Dani organiza, né? E Tá, ele comenta, eu vou, mas Isso eu acho aí. bem interessante. E eu ao vou, mesmo eu, tempo que a foto do bebê conecta pela emoção, né?
Todos Isso, adoram bebezinhos e bichinhos fofinhos. Não é à toa que todas as posts de gatinhos fazem tanto sucesso, né? é isso Pelo mesmo. afeto, pelo Sim. sensorial, pela emoção. Então é uma Mas maneira legal. de começar, né? Da onde veio, né? Uhum, Então é uma coisa sim, bacana, sim, professora. isso. Então Muito legal. eu vou colocar aqui e aí vou sair já para a próxima, daqui a pouco tem outra, né? Que é às 15h40. Eu me inscrevi em quase todas, já para todas, viu, Daniele? Daí que bom. Sensacional.